Sabe aquela ideia de que a magia tá morrendo no mundo de Gelo e Fogo? Bom, talvez seja porque a gente tá olhando pro lugar errado. Enquanto lá em Westeros ela vira história pra contar, no leste, no leste a magia ainda pulsa forte. É selvagem, é perigosa e sim, ainda tem o poder de virar o mundo de cabeça pra baixo. Então se prepara, porque a nossa expedição por essas terras esquecidas tá só começando. O que será que se esconde naquelas partes do mapa que a gente quase nunca vê? Naqueles lugares que os personagens principais nem se atrevem a visitar? Pois é, chegou a hora de explorar o desconhecido e tentar desvendar os segredos que o leste guarda às 7 chaves. E é aqui que está a grande diferença. Pensa bem, em Westeros a magia é quase um fantasma, uma lembrança em ruínas de pedra. Mas no leste, ela é uma verdadeira tempestade. É uma força viva que molda culturas inteiras, que invoca pesadelos e que amaldiçoa cidades por completo. Nosso roteiro de viagem vai ser intenso. A gente começa pelo Inferno Verde de Soterios, passa por ilhas onde a praga é tanto uma maldição quanto uma salvação, escuta os ecos de uma história muito antiga lá em Iti e, por fim, a gente mergulha de cabeça na escuridão eterna de Ashai. E a nossa primeira parada é Soterios. Olha, esquece tudo que se sabe sobre as florestas de Westeros. Aqui a gente está falando do Inferno Verde, um continente brutal, pulsante, onde a própria Terra parece fazer de tudo para expulsar qualquer um que pise lá. Para se ter uma ideia do tamanho da coisa, uma cavaleira de dragão Targaryen voou direto por 3 anos e não achou o fim do continente. É uma vastidão que não acaba mais, de selvas, pântanos e, claro, as ruínas de civilizações que foram completamente engolidas há muito, muito tempo. E a fauna local é material de pesadelo, literalmente. A gente está falando de wyverns, que são ainda mais selvagens que os dragões, basiliscos que podem matar com o olhar, e cobras gigantescas do tamanho de árvores. Esse lugar não é simplesmente habitado, ele é protegido, guardado por monstros. Metade, 50% de quem se aventura por Soterios nunca mais volta. Mas o mais chocante não é nem um número, é o motivo. Não são as garras e as presas que matam a maioria. São as febres invisíveis, as pragas que não têm cura e que literalmente apodrecem a pessoa por dentro, como a tal febre verde e a morte rubra. E bem no coração dessa selva toda, a gente encontra o nosso primeiro grande mistério, a cidade amaldiçoada de Yen. Ela é toda feita de uma pedra negra, meio oleosa, e guarda bem essa informação. O detalhe mais arrepiante, a selva, que devora absolutamente tudo, não chega nem perto das muralhas. É como se a própria natureza tivesse medo do que está adormecido ali. Deixando o continente para trás, a gente navega agora para as ilhas da costa. É aqui que a magia se manifesta de um jeito bem irônico, como uma praga que destrói tudo e, ao mesmo tempo, como um escudo que protege. Aqui temos uma história de 2 extremos. De um lado, Gogossos, a cidade da praga, que foi consumida pela própria escuridão que ela cultivava. E do outro, Naath, a ilha pacífica, que é protegida por uma doença que virou sua maior arma de defesa. A história de Gogossos é uma lição bem sombria. Era uma colônia penal de Valéria, toda construída na base da feitiçaria e do sofrimento. A grande ironia, a praga que destruiu a cidade, a Morte Vermelha, nasceu justamente nas masmorras dos escravos, subindo para consumir todo mundo, deixando só ruínas silenciosas para trás. E no extremo oposto a gente tem Naath, um povo tão pacífico que não machuca uma mosca. E como eles sobrevivem num mundo tão cruel, com a febre da borboleta. Acredita-se que as borboletas da ilha carregam uma doença mortal para qualquer invasor, mas que não afeta os nativos. A beleza se torna uma barreira letal. É o sistema de defesa mais poético e terrível que se pode imaginar. Seguindo viagem mais para o leste, a gente chega no antigo império de Iiti. E é aqui que a história que a gente achava que conhecia começa a se complicar. Porque nas lendas desse lugar, a gente encontra um eco quase idêntico da maior lenda de Westeros. A lenda fala do grande império da Aurora, um lugar glorioso, governado por deuses e imperadores por milênios de paz. Só que essa paz acabou quando a herdeira do trono, a imperatriz de Ametista, foi traída e assassinada pelo próprio irmão, que ficou conhecido como o Imperador da Pedra de Sangue. E por que ele fez isso? Bom, o imperador se voltou para necromância, para tortura e para a adoração de uma pedra negra que caiu do céu. E com esse ato, ele não derrubou só o império, ele mergulhou o mundo inteiro na escuridão, no que eles também chamam de A Longa Noite. E agora a revelação é chocante.
A lenda é a mesma, só que com nomes diferentes. Um vilão que traz a escuridão, seja o Rei da Noite ou o Imperador da Pedra de Sangue. Um herói com uma espada de fogo, Azor Ahai, que aparece para lutar. Demônios na noite, sejam os outros ou os leões da noite. E até uma defesa gigante, a muralha em Westeros, os 5 fortes em Iti. É a mesmíssima história, em lados opostos do mundo. Nossa jornada agora nos leva ao destino final, ao lugar mais sombrio e mais carregado de magia de todo o mundo conhecido. A gente chegou em Asshai, a cidade que fica à beira da sombra. A própria lenda de Asshai já diz tudo. Ninguém faz ideia de quem a construiu. Os próprios moradores dizem que ela sempre esteve ali e sempre vai estar. É um lugar que parece existir fora do nosso tempo. E a cidade em si é uma anomalia. Ela é feita inteiramente daquela mesma pedra negra oleosa que a gente viu lá em Yin. Uma pedra que parece sugar a luz, deixando a cidade sempre numa penumbra. É gigante, mas quase vazia. Nenhum animal vive lá, nenhuma planta cresce e, o mais sinistro de tudo, nenhuma criança nasce em Asshai. É um lugar que é, na sua essência, o oposto da vida. Então, no fim da nossa jornada, o que a gente conclui? Que as terras distantes do leste não são só lugares estranhos no mapa. Elas estão todas conectadas por fios de um mistério muito maior, que se espalha pelo planeta inteiro. As evidências estão aí. 2 pistas se repetem como um eco sombrio. Uma pedra negra misteriosa, encontrada nas ruínas de Yen, adorada como um deus em Iti e usada como fundação da cidade de Asshai. E a memória de uma catástrofe mundial, a Longa Noite, lembrada tanto nas neves de Westeros quanto nas lendas do Extremo Oriente. E isso nos deixa com aquela pergunta que não quer calar. A existência de lendas tão parecidas não pode ser só coincidência. O que isso quer dizer sobre a verdadeira natureza da Longa Noite? Será que foi um evento global causado por uma única força? E qual é o papel dessa pedra negra e da cidade de Asshai no destino de todo esse mundo? O mistério, no fim das contas, é muito maior do que a gente jamais imaginou.